Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade e pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador é um programa de conteúdo relevante para você, comprador, que traz pessoas experientes para um bate-papo descontraído para você. Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do nosso papo de hoje é a contratação de serviços. A gente vai falar desde as competências do comprador, que está na linha de frente na contratação de serviços, até a participação do comprador e da área de compras na gestão do contrato, na formalização contratual e nos benefícios que trazem essa participação durante toda a vigência desta parceria com os fornecedores. Papo de Comprador é um programa patrocinado pela Versani Sandrini, pela Level, Soluções Especializadas em Procurement, pela Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, e tem o apoio da RC Online. Olá pessoal, bem-vindo aqui à parte 2 do nosso episódio de contratação de serviços. A gente na parte 1 falou muito sobre a relevância, né, do comprador participar ativamente, principalmente das discussões contratuais, da formação, da importância da formação também do comprador nessa questão aí de negociações de contrato, entender dos serviços que ele está negociando. E agora a gente vai... e também, né, não menos importante, é importante que você acompanhe a gente através do nosso canal do YouTube, ativando o sininho para que você acompanhe os próximos episódios, compartilhe com seus amigos o que nós já publicamos, e que se você não assistiu algum episódio, fica à vontade de estar lá à disposição de vocês, ok? Vamos continuar aqui, Érica, hoje? Vamos lá. Então, vamos embora. Bom, pessoal, retomando aqui o nosso bate-papo sobre contratação de serviço, eu queria perguntar para vocês o seguinte. A gente já falou vocês já falaram da importância do comprador participar da negociação do contrato, tá? O que eu queria saber de vocês é o seguinte: qual a importância ou qual a relevância, né, que vocês entendem que uma boa negociação de contrato tem depois na execução, mas principalmente quando o comprador ele passa também a entender as dores da gestão do contrato, ou seja, que ele possa olhar um pouco no passado, entender as ocorrências, vamos dizer assim, que possam ter acontecido durante a execução daquele escopo, e que isso possa talvez permear para uma nova negociação. Que tipo de aprendizado seria relevante para o comprador do ponto de vista de gestão de contrato, né? Que tipo de imersão vocês entendem que seria relevante para o comprador ter, né, na execução do contrato também, para que o momento da negociação fosse mais rico? Helena, eu queria começar contigo, por favor. Bom, eu acho que conhecimento e experiência nunca é demais, né? Então, quanto mais contratos o comprador vive, negocia, gerencia, mais isso vai dando aquela bagagem para que ele faça novos e melhores contratos ao longo do caminho. Mas quando o comprador tem um conhecimento técnico a respeito de todas as implicações, o que significa contratar um serviço, isso é muito mais fácil, porque ele diminui os riscos, né? Ele ajuda a companhia a diminuir os riscos do que está sendo contratado. Então, existe uma facilidade muito maior, eu acredito até que na velocidade com que se celebra um novo contrato, justamente porque ele vai buscar exatamente aqueles pontos para mitigar todos os riscos que ele já viu acontecer no passado, né? Que é um pouquinho do que a gente discutiu, né, no capítulo anterior, justamente sobre
as corresponsabilidades, né, tudo que as certificações necessárias, qual é o tipo de serviço que você está contratando. Então, todo aquele escopo, quanto mais o comprador entende do escopo que se precisa no momento, mais fácil vai ficar, né? A mitigação do risco ela é muito maior, é muito mais eficiente nessa celebração de um novo contrato. Legal, Adriano, você como um representante aqui, né, de um prestador de serviço, você percebe quando um comprador tem essa experiência e tem um feeling das dores que a execução do contrato traz no momento que ele está negociando, como você acha relevante, né, que ele traga essa competência, na tua opinião? André, eu acho extremamente relevante. A gente falou um pouquinho aqui no quadro anterior da participação do comprador durante a execução. A Eliane estava comentando sobre isso também, o quanto que esse envolvimento é importante e quanto que isso vai gerando habilidades complementares para o comprador e vai qualificando ele para os próximos processos e para o futuro. A gente comentou que o papel do comprador muitas vezes também é de guardião ao longo da execução de um processo. E eu costumo dizer que quando a gente está na construção de um novo processo, ele pode ter um papel de consultor, de conselheiro. Porque a área tomadora de serviços, muitas vezes, ela sabe o que ela gostaria, mas não necessariamente o que ela precisaria. E nós que estamos vendendo o serviço, muitas vezes sabemos o que nós queremos vender, mas não necessariamente todos temos clareza sobre o que o nosso cliente precisa comprar. E o comprador entra justamente para poder trazer esse equilíbrio entre a área que precisa do serviço e o fornecedor que está ofertando aquela demanda. E esse entendimento e esse filtro com essa experiência vai permitindo com que o comprador, do lado da área tomadora de serviço, vá trazendo os conselhos, e por isso eu vou alertando em relação ao papel de conselheiro, de consultor, daqueles cuidados que precisam existir durante a construção, como a Eliane comentou, por exemplo, do âmbito trabalhista, do âmbito de uma periculosidade, do âmbito de uma composição técnica de um produto de alimentação, ou dos cuidados que regem uma prestação de serviço de uma segurança por âmbito legal. E do lado do prestador de serviços, este conhecimento técnico, no sentido de que existindo como existem muitas empresas, e a Eliane também comentou, com esse cuidado de conhecer e saber quais são as competências técnicas, as certificações, as habilitações técnicas, as documentações, para que você possa ter um quadro de empresas que estejam tecnicamente habilitadas e possam responder àquelas necessidades sem que você tenha que colocar em risco a entrega que vai acontecer. Então, eu acho que esse conhecimento habilita o comprador, novamente, dentro de um papel de consultor entre a área que precisa do serviço e entre os fornecedores que estão ali para ofertar esse serviço. Então, quanto mais conhecedor no âmbito técnico e de gestão de contratos, essa construção ela é uma construção natural e ela é uma construção sustentável. E aí o comprador vai ser reconhecido lá na frente, porque a gente sabe que quando tudo vai bem, ninguém vai lembrar do comprador. Mas quando as coisas talvez não caminhem tão bem, né, tanto a área tomadora como o fornecedor vai recorrer ao comprador pedindo ajuda para ele, mas muitas vezes talvez querendo depositar a responsabilidade nele de que aquelas negociações não tenham caminhado como elas deveriam caminhar. E assim, né, Adriano, esse recall ao comprador é quase que inevitável, né, porque por mais bem elaborado que seja o contrato, num contrato como o Júlio comentou no início, né, na parte 1, de 3, 4, 5 anos, é muito difícil você conseguir prever tudo que pode acontecer em 3 anos, né? Quem podia prever o que aconteceu esse ano, né? Então, esse recall é quase que... é só uma questão de quando, né? Exatamente. Acho que é por aí. Ô, Júlio, eu vou passar a mesma pergunta para você, mas como eu sou teu amigo, vou aumentar o nível de dificuldade, tá? Tá muito fácil para você. Eu queria saber o seguinte, a mesma coisa, né? Mas agregando só um ponto, como é que você acha que o comprador arruma tempo para poder se retroalimentar de informação da execução do contrato, para poder se qualificar para a próxima negociação? Qual é a mágica que ele tem que fazer? Eu acho que já foi... a Eliane e o Adriano já falaram bastante e com excelente propriedade sobre a importância
do comprador participar ou ter conhecimento da gestão do contrato. A experiência é tudo, né? Quanto mais problemas, quanto mais situações adversas ele encontra no momento, na vida do contrato, na gestão do contrato, mais vacinas, né, a palavra que está na moda aí, ele começa a produzir para, na mesa de negociação, levar esses aspectos em conta, no momento que ele negocia, no momento de preparar uma estratégia de negociação. Obviamente que ele vai encontrar um monte de aspectos relevantes vindos da gestão do contrato que ele participa, ou que ele tem conhecimento e, de alguma forma, participa, muitas vezes não com tanta profundidade. Aí um gancho para a complementação da pergunta, né, André? É difícil. Hoje em dia, a dificuldade de você de arrumar tempo para não só ter os seus 15, 20, 30 processos ao mesmo tempo de contratação. Você imagina alguém que tenha 20 processos de contratação de serviços ao mesmo tempo. Não é uma coisa simples, não é trivial, né? Porque contratação de serviço, eu entendo que talvez, eu acho que com certeza é o que demanda mais tempo do comprador, por tudo que a gente já falou no bloco anterior, né? No primeiro capítulo, de conhecimento do contrato, de conhecimento daquilo que você está contratando, de horas gastas e horas usadas com o requisitante para entender aquilo que a gente está contratando. Então, é muito difícil você fazer isso. O que a gente tem que começar a buscar, e hoje em dia o mercado tem bastante opções, é começar a buscar automações da gestão e começar a buscar ferramentas em que seja mais simples de você obter as informações do que está acontecendo no contrato, da gestão do contrato, para reduzir o seu tempo, o tempo que você gasta com isso, o tempo que você leva para entender o que está acontecendo na vida de um contrato ou num contrato que a gente já assinou. Não dá para a gente acompanhar 10, 15 contratos e fazer 10, 15 ao mesmo tempo. Dificilmente a gente consegue fazer isso. O que a gente tem que tentar buscar é automatizações, ferramentas que nos permitam conhecer os aspectos ou acompanhar os aspectos principais da vida do contrato para trazer isso para obter essa experiência para as negociações que a gente venha a fazer futuramente ou que esteja fazendo. Eu queria fazer um comentário, Júlio, até porque a gente falou aqui nos bastidores, né, Érica, sobre uma experiência que eu tive há quase 20 anos atrás, quando eu trabalhava com esse moço aqui, lá na Embratel. Está ficando velho, né? O tempo passa. Mas lá tinha um contrato que tinha umas 4 mil linhas, era um contrato de serviço de manutenção, de field service, no Brasil todo. E quem fez o contrato achava que o contrato era lindo, porque tinha preço para tudo. Até para capinar uma grama, né? Porque tinha cabo aéreo que podia pegar fogo, aquele mato, então tinha que fazer um acero lá do terreno. Tinha item para isso, para remunerar o fornecedor. E o problema é que, à medida que a empresa ia crescendo, você tem que ter gente para ficar monitorando essas obras foram concluídas com qualidade, até para ver o que o cara fez, atestar e pagar. Então, você tinha que ter gente correndo o Brasil todo para ver isso. Bom, resumo da história. A gente falou, isso não é sustentável. Mas isso aí é fruto de um projeto de sourcing, né, que você dá uma imersão mais profunda, você tem mais tempo desse planejamento que o Júlio comenta, né, de entender melhor o que você está fazendo. A gente mudou a métrica de contratação e o contrato mudou. De, em vez de pagar por um price list de 4 mil linhas, a gente pagou um valor fixo por quilômetro de cabo mantido e virou um seguro. Se rompesse mais, o fornecedor tinha prejuízo, se rompesse menos, ele ganhava dinheiro, porque o valor que ele recebia era flat para aquele trecho. E aí ele começou a jogar no mesmo time da gente, que o nosso interesse é que ele não rompesse. Antes, quanto mais rompesse, mais ele ganhava. A partir desse seguro, quanto menos rompesse, mais ele ganhava e a gente também. Então, é como trabalhar o contrato para que ele seja gerenciável e que jogue nos interesses das duas partes, né? Que todos os dois ganhem com o que o contrato propõe. Que os dois estejam olhando para o mesmo lado, né? Sem dúvida. E não em sentidos opostos, né? Como era o caso do seu contrato anterior, né? A ideia de falar que isso aconteceu há 20 anos atrás foi desnecessária, Júlio, desculpa aí.
A gente tá A gente entrou, é que a gente trabalhava como menor aprendiz, né, André, na Embratel. Menor aprendiz em compras. Legal. A gente está indo para a última pergunta e eu queria só, antes disso, pontuar uma coisa interessante também que está acontecendo nesse papo, porque a gente tem falado de assuntos assim, da aplicabilidade do papel de compras em vários pontos, né? Na negociação, na gestão, na formalização e etc. Mas se a gente captar aqui o que está nas entrelinhas, a gente está captando, na verdade, um monte de competências que um comprador de serviços tem que ter, né? Eliane pontuou muito bem, todos pontuaram, mas eu lembro bem da questão das questões dos riscos trabalhistas e outros pontos de atenção que são competências, né? Competências específicas, porque às vezes, por exemplo, um comprador de MRO, ele não tem essas vivências para adquirir essas competências, né? Ele vai adquirir o dia que ele passar a ser um comprador de serviços, né? Sem dúvida. E é a mesma coisa para outras commodities, outras categorias. Então, a gente vai, né, na entrelinha de tudo que está sendo dito, são competências que estão sendo expostas e que aí é uma provocação, né? Uma provocação para que os compradores que tratam de serviços vão atrás de aprender, né? Se você, por um acaso, ainda não teve a chance, né, de intermediar a questão de um contrato ou de se aprofundar nas dores dos seus requisitantes, então aí as dicas para que você comece a fazer isso e comece a se especializar, né? Eu acho excelente essa oportunidade. E indo então para a última pergunta, eu queria saber de vocês qual o melhor modelo para se garantir a integridade das condições negociadas durante a concorrência na execução do contrato. Como vocês entendem que seria o melhor modelo para que o que foi negociado ele siga durante a execução? Eu queria começar por você, Adriano. Legal. Eu gosto muito de um modelo que é um modelo de governança aplicada. Eu acho que todo contrato ele é construído para dar certo, ele é construído para que a gente atinja os objetivos que ali inicialmente foram traçados. Mas como a gente comentou aqui ao longo do programa, é muito comum que a gente precise se adaptar, seja por mudanças de fatores externos, como a gente está vivendo esse ano, seja por um aspecto econômico, seja por um ambiente corporativo, seja por uma nova planta. Então, não dá para cravar na pedra que aquilo que a gente negociou no início de um contrato é muitas vezes da mesma maneira como ele vai ser concluído ao final de um período de execução. E eu entendo que ao longo desse processo é muito importante que essas tratativas elas aconteçam de maneira estratégica e disciplinadas. Por isso que eu gosto de um modelo de governança, onde a área tomadora de serviço, a empresa prestadora daquele serviço e as áreas envolvidas, e aí a área de compras tem uma participação muito importante neste processo, a área jurídica, a área de RH e todas as áreas que eventualmente tenham relação com aquele serviço, possam participar destas disciplinas ao longo do contrato. O Júlio comentou que muitas vezes o comprador está conduzindo 15, 20, 30 processos. Não dá para a gente necessariamente exigir que o comprador esteja acompanhando todos os meses esse contrato, porque também aí vão faltar horas no dia, Júlio, para poder fazer essa gestão. Mas eu acho que dá para a gente definir uma estratégia de governança e eu estimulo muito os meus parceiros de negócios para que tragam as áreas de compras, pelo menos dentro de uma frequência trimestral, onde nós, com as áreas tomadoras de serviço, fazemos a avaliação mensal dos principais KPIs, das principais entregas, das principais ajudas, porque é muito importante também a gente considerar as ajudas necessárias para a boa execução daquele contrato. E ao longo de alguns períodos, a gente traz o time de compras para que a gente possa fazer esse refinamento ao longo do processo. Então, para mim, esse modelo é um modelo que tem trazido muito sucesso e quando vem o momento de uma renovação ou de uma expansão, ou muitas vezes, por que não, até mesmo de uma redução, esses processos não são processos
dolorosos, são processos naturais e eles já vão sendo construídos ao longo dessa história e as respostas já estão ali disponíveis. Quando a gente precisar encarar um novo desafio, de uma nova expansão, de uma nova implementação, a gente já construiu tanta visão estratégica, como a gente brincou aqui, Érica, 4, 6, 8 mãos, que a solução ela é natural. Então, eu acho que essa disciplina de uma governança e ter a área de compras inserida de tempos em tempos é uma receita que, via de regra, traz muito sucesso. Muito bom. E você, Júlio? O Adriano falou, acho que eu complementaria aí, se pudesse complementar alguma coisa, porque está bem completo o que ele já disse, eu complementaria a gente ter um bom contrato. Um bom documento contratual, onde estejam definidas as responsabilidades de cada uma das partes, não só do fornecedor e do cliente, mas também das áreas envolvidas, os stakeholders do fornecedor e do cliente. A governança esteja definida no contrato, se possível, porque muitas vezes a gente sabe que não é possível, exatamente por causa da velocidade que se tem que contratar alguma coisa, mas a gente não deve, a gente deve tomar o tempo necessário para fazer um bom contrato. Por isso que, mais uma vez, eu sugiro que essa coisa seja feita antes de você definir até quem são os participantes de uma concorrência. O contrato deve começar a ser elaborado antes de ir para o mercado, e com a participação sempre de compras. Então, com uma definição, com um contrato bem redigido, com definições claras de responsabilidades das partes, com definições, inclusive, de SLAs, de penalizações, bonificações, se for o caso, penalizações, se for o caso, e com uma boa governança, cada área tendo a sua responsabilidade dentro da empresa, eu acho que a gente tem uma total capacidade de levar a cabo qualquer tipo de serviço. Então, eu acrescentaria a uma boa elaboração de um contrato para poder a gente conseguir garantir que as condições negociadas sejam execuíveis e que a gente tenha um resultado positivo. Legal, Eliane. E você tem algum modelo preferido? Como é que funciona? Eu acho que tudo depende do escopo que é contratado, né? A frequência com que você faz. Eu entendo que o sucesso do contrato, ele vai depender muito do monitoramento, como tanto o Adriano como o Júlio colocaram muito bem. E esse monitoramento frequente, né, periódico, ele tem que acontecer com o gestor do contrato. Então, muitas vezes, quando você faz uma contratação de mão de obra, ou qualquer tipo de serviço, que você tem, por exemplo, um acompanhamento mensal, você tem a oportunidade de não deixar aquilo caducar, né? Então, se tem alguma coisa que não está indo bem, alguma calibração extra que precisa ser feita durante o contrato, que aquela relação não se desgaste, né? Do momento que ela foi contratada, lá para o final. Que aquilo seja mensalmente revisto, feito toda essa avaliação de performance do fornecedor, né, o Supplier Relationship Management, ele tem que acontecer durante o contrato e não necessariamente o comprador tem que estar lá todo mês, não. Muito bem colocado pelo Adriano, a cada 3 meses, a cada 6 meses, o comprador participa dessa reunião só para entender se está indo tudo bem, se tem alguma coisa que ele tenha que redirecionar, que precise da ação do comprador naquele momento. Mas o dia a dia, né, ele tem que ser tratado entre o fornecedor e o gestor do contrato dentro da empresa, né? Eles têm que sentar mensalmente, rever as métricas, entender o que está verde, o que está vermelho, o que precisa de um plano de ação, o que você vai fazer o mês que vem, como é que a gente vai acertar isso aqui que não está legal, aquilo ali não foi bom, isso aqui foi ótimo, mantém. Então, isso é muito saudável para o contrato, para o sucesso do contrato, né? A gente não pode pensar que, contratou, acabou, pronto, tá, bota ali, guarda o contrato. Não, é ali que começa um relacionamento com o fornecedor. Né? Pode ter acabado assim, em massa, aquele trabalho de compras,
que não acabou, mas ele, a maior parte ele foi feito. Mas é ali que começa realmente o relacionamento com o fornecedor, é na hora que a prestação de serviço começa. Então eu acho muito importante para garantir o sucesso do contrato, é que tenha esse monitoramento periódico mesmo. Muito bom, excelente foi essa conversa, hein? Eu queria deixar só um comentário, Érica, final. Eu tenho um grande amigo que é gestor de facilities, né? Ele me falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Eu acho que serve até para você, Adriano. Ele falou assim, o valor do fornecedor para mim não é aquele fornecedor que não me dá problema, porque todo contrato em algum momento vai dar problema, isso pelo simples fato que não existe SLA 100%. Toda operação é passível de erro, é uma questão de quando que você vai ter esse problema. Tá? O valor do fornecedor está na ação que ele toma quando o problema acontece. Né? O diferencial, o bom fornecedor para ele, se materializa nesse momento. Né? Ele me falou isso uma vez, eu nunca esqueci, eu achei muito bacana. Legal, André. E eu acho que essa é uma verdade. E eu acho que essa relação próxima, ela no tempo de resposta e na clareza, porque ela é uma troca, né? Eu acho que a gente trabalha com gente, né? A gente trabalha com fatores que não estão todos sob o nosso controle. Olha a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Então, eu acho que essa sinergia entre as partes envolvidas e a maneira como a gente encara aquele desafio e como a gente trata isso e traz uma resposta, né, de solução é o que vai nortear uma boa relação. Porque, no final do dia, a gente está ali com esse desafio de encontrar soluções que sejam sustentáveis. Mas os desvios acontecem, faz parte da relação humana, né, que a gente tem dentro não só da prestação de serviços, mas de todos os negócios que a gente executa dentro das nossas próprias empresas, né, dentro das nossas áreas interrelacionais, né? Sem dúvida. E fazendo um paralelo também, como o fornecedor se comporta para resolver o problema e o comprador, né, que tem que ter foco na solução também, né, Sem e não dúvida. no problema. Né? Então, de ambas as partes que a gente estava falando antes, os dois olhando para o mesmo lado, né, os dois olhando para a solução. Né? Pegando esse gancho aí, né, de não só a gente tem problema com a execução de serviço com o fornecedor, também com o cliente, né? Todos nós fomos muito testados agora na pandemia. Todos nós, que eu digo, não pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, como agentes de negócio, né? Por mais que tenha reduzido o investimento ao longo desse período, aconteceu na empresa que eu trabalho, exatamente por toda a preocupação do que vai ocorrer na pandemia, o trabalho que nós tivemos de sentar com todos os fornecedores de serviços para negociar condições de ultrapassar esse momento difícil foi muito grande. E todos nós fomos realmente testados. E deu tudo certo, né? Pelo menos sobrevivemos e conseguimos ultrapassar bem esse período, ou estamos conseguindo ultrapassar bem. Então, é exatamente isso, André. É a capacidade de resolver os problemas, não de não ter, porque não ter é impossível. Simplesmente é impossível. Você imagina um contrato de mão de obra de manutenção de infraestrutura, um contrato de facility com 10, 15 prédios, uma empresa grande, isso não vai ter um problema. A capacidade de resolver tem que ser muito mais valorizada do que aquela de não criar, né? Bom, pessoal, obrigado. Obrigado, Érica, por mais um programa. Obrigada, André. Obrigada a todos. Queria fazer só um comentário final, André, que a gente está falando de serviços e eu acho que o mundo hoje está cada vez caminhando mais para serviços. Aquilo que nós contratávamos de software hoje já é serviço, aquilo que a gente contratava de infraestrutura hoje já é serviço, são SaaS, os IaaS. Então, a competência do comprador para contratar serviços, ela deve ser cada vez mais valorizada e o comprador ele deve ter consciência, tomar consciência de que é muito importante ele se especializar cada vez mais em contratar serviços. Ô, Júlio, esse é um ponto excelente. Eu acho que fica até o gancho para a gente fazer um programa 2 aí, né,
serviços que antes eram contratados, ou produtos que eram comprados, que viraram serviços contratados, essa migração. Fica com uma dica aí, Júlio, para um próximo. Já está convidado aí para participar desse Legal, próximo. Acho que vale. Obrigado. Bom, pessoal, então, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado mesmo pela contribuição de vocês. Érica, obrigado por mais um programa. Eu que agradeço a todos. Compradores, obrigado por estarem conosco hoje e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.